Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje nós vamos começar a nossa segunda aula do curso Práticas de Defesa Espiritual exclusivo para os membros deste canal. Se você está assistindo esse vídeo e não é membro, significa que já se passou um ano desde que esse curso começou e agora eu liberei para todas as pessoas terem acesso. Porém, durante um ano, esse curso será exclusivo para os membros do canal que têm acesso a esse conteúdo, ao nosso grupo secreto no WhatsApp, inclusive. Se você é membro e não está em nosso grupo secreto do WhatsApp, dá uma olhadinha aqui na aba Comunidade do nosso canal, que lá você vai achar o link para participar desse nosso grupo. E se você está assistindo daqui um ano, a minha sugestão é que você se torne membro do canal, assim você vai poder participar de estudos e outras novidades que virão com o tempo. Beleza? Bom, vamos lá então. Segunda aula, capítulo 2, Força do Pensamento. E vamos começar com uma citação do Kybalion, que é um livro muito interessante, muito estudado pelas ordens esotéricas. É um livro que vale a pena conhecer, tá? Não é difícil você achar, até tem uma cópia disponível na internet, mas está muito mal digitada. Então minha sugestão é que você compre mesmo, porque é baratinho. Bom, o todo é mente, o universo é mental. A mente ainda é um lugar desconhecido. Mesmo com nossos melhores avanços psicológicos, mal conseguimos tocar sua superfície. As melhores teorias psicológicas da neurociência e da psiquiatria ainda tateiam em sombras difíceis de compreender. Tudo o que produzimos em termos de conhecimento se assemelha mais à filosofia do que propriamente à ciência. E ainda assim, a mente é fonte de energias com potenciais criadores ou destruidores. E aqui eu sei que meus colegas psicólogos talvez fiquem meio pé da vida comigo, né? Mas essa é uma visão que realmente eu tenho, né? Eu cursei psicologia, eu estudei, eu mergulhei fundo nas teorias psicológicas e para mim, tudo que de melhor nós produzimos até hoje está muito mais perto da filosofia do que realmente da ciência, né? Então a mente ainda é um grande mistério para nós. A magia ou poder espiritual nasce em nossa mente e nela se propaga e se desenvolve. Os que conseguem se autoconhecer limpam o caminho pelo qual mais de uma vez hão de passar. Os que sucumbem aos seus impulsos, no entanto, apenas percorrem labirintos cuja saída nem sempre se torna tão evidente. A partir da mente, tudo o mais se organiza e opera. Por isso é preciso dar máxima atenção aos seus processos. Então, gente, aqui o processo é simples. A mente é o nosso foco. Tudo começa e termina aqui. Muitas pessoas, e nós vamos falar disso mais adiante, têm ideia de que os trabalhos espirituais ou as magias se resumem em receita. Então elas acham que se elas seguirem uma receita constante num determinado livro, que magicamente as coisas vão acontecer. Então você pega lá a receita do bolo, você segue o bolo fica pronto. E aí tem gente que acha que se você pegar um ritual na internet, um feitiço, e você seguir direitinho, passo a passo como está descrito, isso naturalmente fará o seu feitiço funcionar. E não é assim. Não basta você juntar os elementos, seguir uma ritualística, rezar uma oração na sequência. Tudo começa aqui, ó. É aqui que importa, é a nossa mente, e nós vamos ver o porquê. Os dados mais recentes sugerem que o Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. Quase 20 milhões de pessoas sofrem diariamente com crises de ansiedade. Nervosismo excessivo, tremores, pensamentos acelerados, respiração ofegante, dificuldade de concentração, entre outros sintomas. No entanto, por que isso acontece? Inicialmente, é preciso compreender que a ansiedade não é uma doença que se espalha como um vírus. Antes, é um mecanismo de defesa. Tá? E antes da gente entrar aqui na nossa historinha, olha só, quase 20 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no Brasil. Quando eu era menino, eu ouvia muito falar que a doença do século era a depressão. Hoje, com certeza, é a ansiedade. Mas por que será que a gente é tão ansioso assim? Vamos tentar entender? Olha só, imagine-se 15 mil anos atrás, como membro de uma das levas de imigrantes inconscientes
que marcharam da Sibéria para a América. Tudo era desconhecido e seu desejo era manter-se vivo, juntamente a seu povo. Cada novo território ensejava desafios, paragens quentes, áridas, frias, chuvosas. A busca incessante por alimentos, medo constante de predadores que podiam facilmente matar qualquer ser humano que, ainda que escapasse, provavelmente não sobreviveria muito tempo, dada a escassez de recursos médicos. Tudo era novo, misterioso e perigoso. Um dos caçadores de seu grupo se aventura a perambular pela mata próxima em busca de alimentos. A noite cai e o alcance visual diminui. De um lado, a expectativa dos demais sobre o retorno com alguma caça. De outro, o próprio instinto de sobrevivência dizendo-lhe o tempo todo que deve tomar cuidado. Em dado momento, houve um estalo, semelhante ao de um graveto quebrado por uma grande pisada. Seu coração acelera, sua pupila se dilata, sua respiração fica mais intensa. O cérebro começa a liberar cortisol e outros hormônios, e em poucos segundos ele está pronto para lutar ou fugir. Por sorte, era apenas algum animal que não pôde identificar, e nenhum combate aconteceu. Esse mecanismo foi herdado de seus antepassados, provavelmente milhares de anos antes do nosso caçador se aventurar nas matas da América. No entanto, foi de fundamental importância para que a espécie sobrevivesse às ameaças que podiam vir de toda parte. Os milênios correram e chegamos aos dias atuais. Dificilmente temos que lidar com predadores no meio da mata. Nossos medos são outros. Eles se resumem no boleto que logo vencerá, no emprego que está ameaçado, na empresa em crise, no receio de não passar no vestibular, na dificuldade de encontrar o grande amor, na violência urbana, etc. O perigo que antes rondava as matas agora está dentro das nossas casas, em nossas vidas e nosso cotidiano. O mecanismo que a natureza nos deu para manter em alerta diante de um perigo iminente agora nos escraviza em razão da sociedade que construímos, recheada de elementos ameaçadores por toda parte e que nos afetam de várias maneiras. Esta é a explicação atual para a crise de ansiedade que afeta não só o Brasil como o mundo todo. Então, olha só, eu sempre falo isso nos meus atendimentos, né? A ansiedade, ela não é um problema, ela é um mecanismo de defesa. É o excesso de ansiedade que é um problema. Porque a ansiedade é uma ferramenta que a natureza nos deu para que a gente sobrevivesse. Por isso que eu criei essa historinha, né? Os nossos antepassados estavam lá no meio do mato caçando à noite. Escuta um graveto quebrando. Se ele não tem uma reação rápida, ele vira a janta de algum predador. Então, como mecanismo de sobrevivência, a natureza criou uma estrutura que faça com que ele tenha uma resposta muito rápida. Seja a resposta de luta ou de fuga, né? Basicamente. Mas a gente também tem hoje, né, a paralisia, né? Vocês podem ver nos vídeos de pegadinha, né, quando tem aquelas pegadinhas que dão susto, você tem essas 3 reações básicas, né? O indivíduo que leva o susto, ele reage e ele dá um soco sem nem pensar, ou seja, a reação dele é de luta, o instinto dele é lutar diante de um perigo. Você tem aquelas pessoas que fogem, que saem correndo, né, diante de um susto, elas se apavoram e correm na direção contrária, né, como se fugissem do seu predador. E você tem aqueles que paralisam, né, que fingem de morto, que nem um besouro, né, você cutuca ele para de mexer para ver se você desinteressa dele, vai embora e assim ele consiga sobreviver, né? Então esse mecanismo, ele foi dado, né, por Deus para que a gente sobrevivesse no mundo hostil em que a gente se encontra. Só que hoje em dia você não tem que preocupar se tem uma onça, bom, a não ser que você more no campo, né, ou numa região de mata, mas via de regra, você não tem que se preocupar se tem uma onça no seu quintal, se tem uma cobra, né? Os nossos medos hoje são outros, é o desemprego, é o vizinho, é a empresa que está em crise, entende o que eu quero dizer? Então a gente construiu uma sociedade que por um lado nos dá muito conforto, a gente tem acesso a um monte de coisa, haja vista, por exemplo, esse curso. Vocês imaginam, por exemplo, alguém em algum lugar do Brasil estudando isso que a gente está estudando 50 anos atrás? Não é que não existiam, mas eram grupos fechados, restritos, que quase não se ouvia falar, entende? Então olha a possibilidade que a sociedade construiu.
Por outro lado, a gente está ameaçado o tempo todo, né? É a violência na cidade, é a poluição, é o aquecimento global, é a vizinhança que está barra pesada. Então, enfim, tudo que nós construímos tem gerado muita ansiedade porque nos coloca medo. E é por isso que hoje tanta gente sofre de ansiedade. Então, não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso, mas está aí uma explicação resumidinha sobre por que nós temos tanta ansiedade hoje. No entanto, diferentemente da ansiedade de nossos antepassados, vivida de quando em quando diante de uma ameaça iminente, a nossa ansiedade está radicada em tudo ao nosso redor. Lembro-me de uma pessoa que me narrou uma dificuldade com seu cachorro, excessivamente ansioso por ficar preso no apartamento tempo demais. Sugeri-lhe que criasse o hábito de levá-lo para passear, ao que me informou ser isso muito difícil em razão da insegurança. Residia numa grande cidade e num bairro pouco seguro, a ponto de não se sentir à vontade para simplesmente sair com seu cachorro para um passeio matinal. Quando eu tive essa conversa, eu fiquei realmente bastante impressionado, porque eu moro numa cidade mediana do interior de Minas Gerais, divisa de Minas com São Paulo, cidade de Uberaba, onde viveu Chico Xavier até a sua morte. Aqui, como em todo lugar, acho que até eu falo disso agora, né? Embaixo, mas enfim. Aqui, como em todo lugar, tem de tudo. Tudo quanto é tipo de crime que você escuta em qualquer lugar do Brasil, você vai escutar aqui também. Só que eles são mais raros. Por exemplo, eu gosto de fazer caminhada, eu caminho bastante, eu faço caminhada para tudo quanto é lado aqui da cidade e na grande maioria das vezes eu me sinto perfeitamente seguro. Eu vou com meu celular no bolso, foninho, escutando música e eu nunca tive o menor problema. E quando eu penso em sair para caminhar, eu não fico pensando, será que eu vou ser assaltado? Isso nem passa pela minha cabeça, embora com certeza exista, mas é muito menos. Essa pessoa que eu conversei mora, na verdade, em São Paulo, num bairro, segundo ela, meio perigoso. Então, assim, a vida dela praticamente se resume ao apartamento, sai do apartamento, pega o carro e vai para onde quer. Então, para ela poder sair com esse cachorro, ela tem que botar o cachorro no carro e levar até um parque, para lá no parque poder sair com esse cachorro. Ela não consegue fazer como eu faço, muitas vezes, pôr na coleira do meu cachorro e sair aqui no quarteirão. Então, assim, para mim que não vive essa realidade, é muito difícil imaginar como é viver dessa forma, né? Mas o fato é que muita gente vive. Então, esta realidade é muito distante da minha, pois resido numa cidade interiorana e mediana. Certamente existem assaltos e toda sorte de crimes, porém eles não são tão abundantes a ponto de me impedir de fazer as coisas, o que certamente não era o caso do exemplo citado. Por essa razão, o local em que vivemos e a vida que levamos diz muito sobre a propensão de desenvolver ansiedade ou não. Contudo, é importante considerarmos que não são apenas os aspectos externos que devem nos fazer pensar no assunto, mas também os internos, a maneira com a qual nos relacionamos com as coisas e com o mundo. Então, o que eu quero dizer? Dependendo do lugar do Brasil que você mora, você está muito mais sujeito a fatores estressantes e desencadeadores de ansiedade do que quem mora em outras regiões. Por quê? Nesse exemplo que eu citei, eu vivo num lugar em que eu me sinto bastante livre para poder sair, fazer minha caminhada, passear, eu não fico pensando em assalto. Eu não fico olhando assim torto para cada pessoa que se aproxima de mim. O que acontece muito diferente quando se trata de uma pessoa numa cidade grande, né? Eu lembro que recentemente a minha esposa foi visitar a irmã em Campinas e elas estavam no centro da cidade, né? E alguém perguntou quantas horas, a minha esposa pegou o celular para olhar as horas. E quando ela fez isso, minha cunhada falou, guarda esse celular, pelo amor de Deus, você é louca tirar o celular aqui? Do tipo, se você está no centro da cidade e você tira o celular para olhar as horas, você corre um risco de ser roubado. Esse risco existe aqui? Existe, mas eu mesmo não conheço ninguém que tenha passado por isso. Se eu estivesse no centro aqui da cidade e eu precisasse olhar as horas, eu olharia com tranquilidade, entende? Então, dependendo do lugar que você mora, você está mais predisposto a alguns problemas do que a outros. Acho que isso é óbvio, mas eu quis trazer isso aqui, né? Bom, e aí? Diagnosticada a ansiedade, o médico provavelmente prescreverá alguma medicação, que muitas vezes é mesmo necessária, principalmente quando em crise. Porém, prestem atenção nisso,
Engolir uma pílula não muda o nosso mundo interno, apenas apazigua a tormenta interior. Entretanto, muitas pessoas satisfeitas com o efeito do medicamento deixarão de buscar a causa de seu sofrimento, passando a vida toda engolindo algo que é incapaz de curá-la, embora amenize seus sintomas. Vocês sabem que eu sou psicólogo. Eu já recomendei que as pessoas que eu atendo procurem um psiquiatra em muitas ocasiões. Só que isso é uma faca de dois gumes, porque a gente entende que em momentos de crise o indivíduo precisa mesmo da ajuda do medicamento. Só que esse medicamento, ele não vai curar. Remédio remedia, remédio não cura. Bota isso na sua cabeça. Não importa que tipo de remédio, remédio não cura, remédio remedia. A cura, bom, daqui a pouco eu falo da cura, né? Então assim, e aí quando eu recomendo para uma pessoa procurar um psiquiatra, existe sempre um risco que ela se acostume com aquele medicamento que diminui as suas crises, diminui as suas angústias, mas não as trata diretamente, não cura. Então muita gente hoje no Brasil quer tomar remédios, vai lá, passa com um psiquiatra, toma um remédio, engole um comprimido, toma aqui, toma dali. Isso é muito comum, e isso sem contar as pessoas que nem passam por médico, saem tomando remédio à torta e à direito. Só que pensa assim, eu não sou contra remédios, tá? Já deixei isso claro, às vezes eles são necessários. Só que você não pode acordar numa segunda-feira de manhã e falar assim, que vontade de tomar um Rivotril, que vontade de tomar uma sertralina, entende? Se você já está nessa pegada, então você está se aprisionando junto ao medicamento. E o medicamento está perdendo a função dele. Então, é sempre um risco, né? O indivíduo ele se acostuma com o remédio, ele gosta dos efeitos e ele deixa de olhar a causa. E se ele não trata a causa, ele vai tomar remédio a vida inteira. E na maioria das vezes, a gente alia a psicoterapia junto com o tratamento psiquiátrico, por quê? O remédio vem fazendo o efeito apaziguador, digamos assim. A psicoterapia vem fazendo o trabalho dela, né? Então, se o indivíduo trabalha essas duas áreas, ele provavelmente vai ter muito sucesso. Mas a maioria das pessoas quer o quê? Mandar um comprimido para dentro, né? A cura real, nem sempre possível, envolveria uma série de mudanças que talvez a pessoa não esteja disposta a fazer. Qual seria o melhor tratamento para a ansiedade, tendo-se em vista um péssimo ambiente de trabalho? Nesse cenário, a medicação suavizaria os sintomas do trabalhador, mas não resolveria a causa do problema, que muitas vezes exigiria a demissão do funcionário afetado, antes de qualquer outra coisa. Porém, se tal demissão não puder ser feita em razão de dívidas, ou do medo de não se conseguir um novo emprego tão facilmente, seria interessante que nosso funcionário hipotético buscasse pela terapia, que muitas vezes pode não curar a ansiedade em si, mas dará ferramentas para que lide melhor com o problema em questão. Então veja, se eu estou vivendo, e daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso, se eu estou vivendo um processo de ansiedade cuja fonte é o meu ambiente de trabalho, então tomar remédio psiquiátrico vai me ajudar apenas a suavizar esses sintomas, mas não vai tratar a causa, que é o péssimo ambiente de trabalho em que eu me encontro. Então por isso que a cura real, ela é dificilmente conseguida, porque talvez exija que a pessoa tome decisões que ela não queira tomar. Por exemplo, nesse nosso exemplo hipotético, a causa da minha ansiedade está no meu trabalho. Se eu não consigo mudar o meu trabalho, eu preciso mudar de trabalho. Não tem muito o que fazer. Ou eu vou ficar tomando remédios anos e anos, vou ficar pagando terapia anos e anos e anos e anos para tentar suportar o peso psíquico que é estar num ambiente que me adoece. Entendem o que eu quero dizer? Isso é muito importante. Enfim, abordei a ansiedade apenas como um exemplo de algo que afeta muito a vida do brasileiro em razão de um princípio simples e fundamental em nosso estudo. Prestem atenção. Se o indivíduo não consegue controlar a própria mente, como espera ser um bom mago, médium, psíquico, o que for, na seara da espiritualidade? É esta falta de observação da própria realidade que leva muitos ceareiros ao desânimo na tarefa espiritual a que se propuseram. Querem ser trabalhadores da espiritualidade, mas não querem se afastar do ambiente ou das pessoas que os adoecem.
Porém, existem certos males que, para serem extirpados, somente o serão pela raiz. Gente, isso é muito importante. Como é que você, que está me vendo agora, quer ser um bom médium, um bom mago, um bom psíquico, um bom paranormal, seja qual for o termo que você use, se você não consegue controlar nem sua cabeça? Se você que está me assistindo fala, nossa, parece que tem vozes na minha cabeça, o meu pensamento é acelerado, quando eu deito para dormir parece que tem uma banda tocando na minha cabeça, sabe o que significa isso? Que você não tem disciplina mental. Mas não se culpe, isso não é uma falha sua. A nossa sociedade não nos educa nisso. Diferentemente do que acontece com boa parte dos orientais, que desde pequenininhos são ensinados a filosofia, as artes marciais, né, a toda uma série de processos que os ajudam a viver melhor, nós somos ensinados a viver os nossos instintos. Nós somos ensinados a extravasar as nossas paixões. Tanto que a maioria das pessoas só começa a pensar seriamente em espiritualidade quando está que nem eu já, com a barba branqueando. Ou seja, viveu a maior parte da vida, como vivem a maioria das pessoas, só preocupada em comer, transar, dormir e ganhar dinheiro. E aí, por qualquer razão, acordam e aí querem então recuperar o tempo perdido, começar a estudar, buscar mais informações, não é? Então, a gente não é ensinado a disciplinar a nossa mente. A gente é ensinado que a mente é como se fosse um ser à parte, como se morasse uma outra pessoa dentro da minha cabeça. Então é por isso que eu comecei falando da ansiedade, porque a ansiedade é o que mais vai te atrapalhar nessa jornada. Por isso que eu disse que não basta você seguir uma receitinha de feitiço. Ah, acenda uma vela na lua cheia, faça isso, desenhe aquilo, barabim, barabam, barabum. É isso que as pessoas não entendem. Isso aí é algo hollywoodiano. É o que sai nos filmes, nas novelas, nas séries, né? Quem quer estudar magia de verdade precisa romper com isso. E entender que tudo começa aqui, ó. Então, se você não tem uma mente sadia, não tem uma mente forte, você não vai ser um bom médium. Você não vai ser um bom mago, as suas magias vão ser meia bocas. É preciso falar isso com clareza, porque o que nós vamos ver mais à frente é um conjunto de técnicas que podem nos ajudar para que a gente tenha uma mente mais forte, uma vontade mais forte. Sem isso, não tem magia que dê certo, tá? Talvez o leitor esteja lendo, ouvindo as minhas palavras com uma certa crueza, imaginando que esteja escrevendo como alguém que não tenha que lidar com isso, ou que não tenha empatia pelos que sofrem. Se for o caso, peço que momentaneamente suspenda sua sensibilidade, a fim de refletirmos de forma mais profunda. Usarei parte da minha história como exemplo. Muitos de vocês sabem que durante muitos anos trabalhei no campo, na zona rural, especialmente numa usina de álcool, onde permaneci direta ou indiretamente 11 anos da minha vida. O que muitos não sabem é como foram os meus primeiros anos de trabalho. Logo que assumi uma vaga, trabalhei num almoxarifado completamente empoeirado. Sofria, como ainda sofro, com rinite alérgica, e tudo ao meu redor era poeira que vinha dos caminhões carregados de cana ou da própria moagem da cana. O lugar era escuro, pouco ventilado e com péssimas condições de trabalho. Eu não tinha sequer uma cadeira para me sentar. Eu virava um pequeno lixo de escritório para baixo e colocava uns panos e também um pouco de estopa por cima, né, para que eu pudesse ter onde me sentar. Tudo era difícil e pesado. A minha função basicamente se resumia em entregar peças, descarregar e carregar caminhões. Eventualmente preenchia planilhas ou outro serviço de natureza administrativa. E 2 vezes por mês, credo, não gosto nem de lembrar disso, eu limpava o pátio do ferro velho. Essa era a parte mais difícil. E se o leitor não tiver ideia de como funciona o ferro velho de uma usina, imagine um local aberto com sol ardente em que você passa alguns dias carregando e separando materiais, ferro, aço, corrente, filtros, etc. Tudo sujo, seja de terra, graxa ou óleo. Dias terríveis que mais de uma vez me fizeram pensar em pedir demissão. Porém, eu era jovem e precisava de dinheiro. Se não trabalhasse ali, onde seria?
Boa parte das pessoas que eu conheci nesse ambiente também se dedicavam a serviços rudes e eram bem felizes no que faziam. No entanto, havia uma diferença entre mim e elas. Eu não queria passar o resto da minha vida fazendo aquele serviço, ao passo que parte delas se contentavam com isso. E aqui não estou fazendo juízo de valor, trabalho é trabalho. Porém, eu não queria passar a vida toda usando os meus braços, e sim a minha cabeça. Então eu decidi que a melhor forma de sair deste tormento seria estudando. Dito e feito. Comecei a cursar psicologia e gradativamente fui subindo na hierarquia da empresa. Cheguei a ter um bom cargo e um bom salário. Hoje, anos depois de ter me desligado desse ambiente, ainda não estou livre das adversidades financeiras do nosso tempo. No entanto, tenho muito mais qualidade de vida e estabilidade financeira. Para além da psicologia que me rendeu um consultório e uma boa clientela, formei-me em História, uma antiga paixão, e hoje exerço o ofício de professor e logo mais pretendo me formar em mais uma licenciatura. Foi o medo de passar a vida toda num ambiente de trabalho horrível que me fez ter forças para quebrar aquele ciclo de serviços rudes e de baixos salários. O que me conduziu até aqui e espero que me conduza para muito além. Mas enfim, por que eu falei tudo isso? Olha só, ao longo desses anos de espiritualidade e contato com pessoas de todo o Brasil, sempre me impressionou a passividade com que muitos aceitam as condições de suas vidas, seja em relação a emprego ruim, baixos salários ou relacionamentos tóxicos. No entanto, quem mais, senão a elas mesmas, deve recair a responsabilidade de suas vidas? Então, assim, eu citei parte da minha história porque eu acho importante isso. A minha força de vontade, ela não foi firmada com leite e pera, como se diz, né? A vida não foi fácil para mim. Eu tive trabalhos muito rudes, muito penosos e confesso a vocês que muitas vezes eu me revoltava, porque eu, modéstia à parte, me via muito mais inteligente do que a maioria dos meus colegas de trabalho. E eu pensava, poxa, por que para mim só vem pedrada e para muita gente que não tinha a capacidade que eu tinha, as coisas eram mais fáceis? Anos depois, conversando com o Preto Velho, ele me disse, filho, você precisou passar por isso para se tornar forte. Porque se você caísse por qualquer coisa, você não ia dar conta de fazer o trabalho que você deve fazer. Então eu entendi que esses anos da minha vida penosos foram anos importantes para o fortalecimento do meu espírito, da minha vontade. E foi uma história muito difícil, foi uma trajetória muito complexa, mas que graças a Deus tem rendido seus frutos. Então, aqui é um ponto importante. Se você não está feliz com a sua vida, mude-a. A responsabilidade é sua, a vida é sua. Não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta fazer texto no Facebook, isso é perda de tempo. A vida é sua. Pense nas suas possibilidades. O que é que você tem que fazer para mudar a sua vida? Então você vai encontrar forças dentro de você para que você consiga. Sem isso, tudo isso aqui que nós estamos fazendo é perda de tempo. E vou falar uma coisa para vocês. O campo da espiritualidade recebe muitas pessoas que estão fugindo de si mesmas. Pessoas que fogem das suas obrigações, que fogem das suas responsabilidades e que com isso vão perdendo a oportunidade de crescer, ficando na fantasia. Não, porque se Deus quiser eu vou ter um futuro melhor. Deus não vai bater na sua porta para te trazer um futuro. Se você quer um futuro melhor, você precisa ir atrás, você precisa esforçar, correr. E a vida não vai ser fácil. Mas se você fizer por onde, ela vai ser muito melhor. Então, é isso que eu quero falar aqui com muita clareza, né? Quantas pessoas já me procuraram pedindo ajuda, queixando-se de passar necessidade ou de ter imensas dificuldades para encontrar um bom parceiro e que falam sobre si mesmas como se não fossem donas de seus destinos. Por isso, se o leitor quer mesmo seguir pelo caminho que este curso propõe, é fundamental que assuma seu destino, se responsabilize por suas escolhas. E se não estiver satisfeito com a vida que leva, arregace as mangas e construa uma nova. Cara, isso aqui é muito importante. Veja, qual o sentido da gente estudar sobre proteção espiritual, estudar sobre magia, se eu não consigo fazer a minha vida melhor? Então eu estou estudando essas coisas para quê? Ponto importante, aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade não, tá? Estou falando que
ao seguir o passo a passo desse curso, você vai magicamente fazer sua vida acontecer. Até porque, como a gente já falou, magia tem a ver com vontade. E se você não tem vontade de colocar sua vida no eixo, então a sua magia é porca, a sua vida é torta e você será uma pessoa medíocre. É simples assim. Então, a gente tem que parar de fantasiar, a gente tem que parar de reclamar, entender que a vida é nossa, a responsabilidade é nossa e que se eu não pude fazer nada até agora, de agora em diante eu posso fazer. Eu posso mudar, eu posso me dedicar, empregar a minha força e tentar construir uma vida melhor para mim. Então, enfim, espero que ninguém tenha se ofendido com as minhas palavras, mas eu acho que é preciso falar com muita clareza aquilo que se espera de quem deseja realmente o caminho da espiritualidade e do conhecimento. Daqui a pouco a gente continua. Bom, vamos continuar agora falando sobre mente forte. Em nosso primeiro estudo, exibi a seguinte estatística. Resumidamente, 90% dos que alegam fazer e desfazer trabalhos espirituais são iludidos sem força alguma. 9% desse contingente possuem um conhecimento razoável e são capazes de fazer trabalhos mais ou menos efetivos, e apenas 1% realmente possui conhecimento substancial e força espiritual para realizar trabalhos realmente impressionantes. Então, aqui reforço o que eu falei na primeira aula, né? A gente sempre vê na internet um monte de gente, né, alardeando seus poderes mágicos, né, o bruxão, o magão, o quimbandeiro, não sei o quê. Então vamos lá, 90% dessas pessoas para mim são propaganda enganosa. Eles simplesmente estão aqui para se aproveitar de gente incauta, né? Saem colocando cartaz em poste, fazendo promoção de conteúdo no Facebook, no Instagram, no TikTok, então tem festado. Mas é só barulho, essas pessoas não têm poder nenhum. 9%, no entanto, desse contingente todo realmente consegue fazer alguma coisa e pode causar alguma dor de cabeça, mas como eu mencionei no primeiro estudo, também não é nada assim que deva nos apavorar. Então, desse contingente todo, apenas 1% realmente tem condições espirituais de fazer um trabalho assim realmente complicado, de dar dor de cabeça, trazer sofrimento. Então é com esses 1% de todo esse contingente que a gente deve se preocupar. Bom, para além do conhecimento e prática, a raiz de todo o trabalho espiritual repousa na força mental do magista. Como vimos na introdução desse capítulo, uma parte considerável da população sofre com ansiedade e outra tanta sofre porque não é feliz naquilo que faz. Agora me digam, como alguém ansioso ou sem força de vontade para mudar a própria realidade seria capaz de ser um bom mago, médium, psíquico, etc. É o que a gente falou antes, né? É por isso que são tão poucos os grandes magos e grandes médiums. Eles não são dotados de um dom especial ou foram privilegiados por Deus. Antes, são pessoas comuns que se dedicaram a estudar e se esforçaram muito para se autoconhecer, corrigir e melhorar. Eles não gastaram suas forças falando da vida dos outros, preocupados com o vizinho ou com futilidades da mídia. Fizeram o justo oposto, se conheceram, se enfrentaram, aprenderam e canalizaram suas forças para a construção da vida que desejaram viver e conseguiram. Deixa eu colocar aqui a musiquinha de fundo que eu esqueci de botar. Não sei se vocês conseguirão ouvir, mas eu adoro essa música de flauta. Então, olha só. Então, a gente já viu que se o indivíduo não consegue ter controle da própria mente, então dificilmente ele será bom em qualquer área da espiritualidade. Esse é o primeiro passo. E por outro lado, aqueles que são bons por quê? São bons porque receberam um dom de Deus? São bons porque foram escolhidos? Eles são especiais? Não. Eles são bons porque eles se esforçaram. Nós, seres humanos, temos um potencial incrível. Nós podemos ficar bons em tudo aquilo que nos dedicarmos. Daqui a pouco eu vou usar o exemplo da academia, mas se eu entrar hoje na academia e for todo santo dia da minha vida durante 2 ou 3 anos, quando eu gravar vídeo, vocês não vão me reconhecer. O meu corpo terá modificado, eu estarei muito mais forte, não é? E qualquer pessoa pode fazer isso. Aqui é um ponto muito importante. Ninguém é especial, ou todo mundo é especial. Você pode olhar das duas formas, ou seja, todo mundo tem capacidade. Mas precisa fazer o quê? Colocar energia.
Agora, veja, recentemente eu até falei sobre isso, né? Agora no finalzinho do ano teve uma notícia muito triste de uma moça que foi vítima de uma página de fofoca. E essa, não vou detalhar não, vou só passar por cima. Essa página de fofoca soltou uma notícia falsa envolvendo essa moça. E aí, o que falava, né? Que ela teve um relacionamento com um famoso. Aí vários fãs desse famoso foram atrás da moça para tirar satisfação. Olha que perda de tempo. E aí, enfim, processos vai, processos vem, a moça acaba se matando. Ela tinha depressão profunda, foi vítima de uma calúnia, foi hostilizada por fãs, e aqui é um parênteses, é muito bobagem a gente ser fã de qualquer coisa, mas fecha parênteses. E aí ela acabou se matando. E eu nunca tinha ouvido falar dessa página de fofoca, e eu fui dar uma olhada. E eu levei um susto quando eu vi que é uma página que tem mais de 20 milhões de seguidores. Isso quer dizer que 10% da população brasileira acompanha essa bosta, que não faz nada mais a não ser fuxico, falar da vida dos outros, inventar histórias como a gente viu que custam a vida das pessoas. E para pensar comigo, olha o tanto de gente que tem iludido das coisas importantes da vida. Vocês sabiam, por exemplo, que em épocas de Copa do Mundo o número de infarto aumenta? O indivíduo infarta por causa da porra de um jogo de futebol. É para mim uma das coisas mais bestas do mundo. Eu não tenho nada contra o esporte, mas eu escuto tantas mulheres aqui no consultório falando assim: meu marido conhece mais do time de futebol do que dos próprios filhos. Meu marido sabe qual jogador foi vendido para qual país, para qual time por tantos milhões. E se eu perguntar quanto que ele tirou em história, quanto que o nosso filho tirou em história, ele não sabe. Então, quem realmente quer se aprofundar na espiritualidade precisa fazer um limpa na sua vida, tirando tudo aquilo que lhe suga a energia e que é inútil. E ó, não estou falando que você não possa assistir um futebol, ou que você não possa assistir televisão, ou um programa. Não, faz o que você quiser. Mas reflita sobre o quanto de energia você gasta com bobagem. O quanto da sua vida você coloca na mão dos outros. Ah, porque não sei quem tá... Entende? Isso é uma bobagem, não muda absolutamente nada para você. Então, esse é um ponto importante. Quem realmente se aprofunda nos conhecimentos espirituais não passa a tarde inteira acompanhando fofoca. Precisa fazer uma escolha. Você quer crescer como indivíduo? Você quer crescer no campo da magia, no campo da espiritualidade? Você quer ter força espiritual? Então, remove da sua vida essas inutilidades que não servem para nada e foca no que realmente interessa. Tá? Para ilustrar, farei um paralelo. Há algum tempo viralizou na internet uma série de vídeos de um rapaz que se apresenta com o nome de Anátomo. Ele finge ser faxineiro de academia e se aproxima de homens muito fortes que estão levantando muito peso e pede licença para limpar o local. E sem aparentar qualquer grande musculatura, ergue com muita facilidade pesos que homens muito mais musculosos têm dificuldade. A reação das pessoas é de espanto e muitos chegam mesmo a tocar em seus braços para sentir seus músculos ou tentam erguer o peso da mesma forma que ele faz, sem sucesso. No entanto, como é possível para um homem visivelmente menos musculoso, embora forte, conseguir uma proeza desta? Eu estou longe de ser um conhecedor da área, então utilizarei termos genéricos, mas que servirão para compreender o que se passa. Mas eu não vou ficar só na fala, não. Eu vou mostrar para vocês. Espero que o YouTube não dê problema de direitos autorais. Não sei como é que vai ficar o som, porque eu nunca fiz isso, mas eu baixei um pequeno vídeo do Anatoly para vocês terem ideia do que eu estou falando. Vamos ver se vai dar para passar.
Então, olha só, né? Vamos lá. Ó, dá pra ver que os caras são bem mais musculosos, né? Daqui a pouco vai ficar mais visível. Olha aí. Com uma mão, ele tá levantando o que esse cara aqui de branco com as duas mãos custou, né? Vocês viram no começo do vídeo. O outro chega, né, preocupado com a coluna dele e ele pega com uma mão só. As pessoas pensam que é pegadinha, né? Que o cara tem alguma coisa ali que está facilitando ele levantar, né? Mas será que é isso mesmo? Vamos seguir o texto. Enquanto muitos treinam para ter massa muscular e exibir braços e pernas protuberantes, Anatoly treina com o objetivo de conseguir gerar força e não necessariamente conseguir grandes músculos. Todo o seu corpo é treinado para gerar força, por isso ele é capaz de erguer centenas de quilos como se erguesse um caderno, e realmente é impressionante, né? Quando ele se concentra para erguer um peso, não são apenas seus braços que produzem força, mas todo o seu corpo. Imagino que cada músculo oferece sua contribuição e cada gota de energia segue para o lugar certo, permitindo que ele consiga gerar uma força mecânica realmente impressionante para o seu tamanho, né? Então vale a pena assistir os seus vídeos, vocês vão ver que tem um monte de vídeo e é sempre assim, né? Ele chega, finge que não quer nada com nada, as pessoas às vezes até meio que desdenham ele, de repente ele levanta um peso e a pessoa fala, cara, como é possível? Mas por conta disso, né? Essa galera que está na academia está treinando para ficar inchado, né? O Anatoly treina, né, para seu corpo gerar força, então ele não tem força só nos braços, ele tem força no corpo inteiro. Quando ele para erguer um peso, todos os seus músculos colaboram e por isso que ele consegue fazer essa coisa impressionante, né? Então, eu resolvi tomar o caso de Anatoly para criar uma imagem dos princípios que virão. A força do magista não está numa aparência sombria, em roupas excêntricas ou em penduricalhos em seu pescoço. Ela está em sua mente, tanto quanto possível forte, centrada, tranquila, equilibrada. Porém, não existe pessoa perfeita na Terra. No entanto, existem os mentalmente fortes e os mentalmente fracos. Nosso objetivo é o de trabalharmos nossa mente para que possamos deixá-la tão forte quanto o corpo do Anatoly, direcionando nossas forças, desejos, vontades, sonhos e principalmente o nosso trabalho, a fim de construirmos uma mente saudável que se refletirá em todos os aspectos da nossa vida. Os meios para isso serão detalhados nos capítulos seguintes. Entendem então o que eu quero dizer? Eu não estou falando de teologia da prosperidade. Eu não estou falando de põe as mãozinhas para o céu e Deus vai te abençoar. Isso para mim é infantilidade. O que eu estou dizendo aqui é canaliza a sua força, deixa a sua mente forte, seja uma pessoa firme, decidida, de vigor. E isso, claro, é algo a ser treinado, não vai aparecer da noite para o dia. Mas quando você conseguir fazer isso, você vai ter energia para aplicar na sua vida. Em vez de você ficar infartando assistindo um jogo de futebol que não vai te levar a nada, ou em vez de você ficar vendo a vida de famosos que não está nem aí para você, você vai colocar essa energia em você para construir uma vida melhor, para ser um ser humano melhor, mais forte, mais dono de si. E aí sim você vai ter nas suas mãos uma ferramenta que você nunca imaginou que poderia ter, porque talvez, muito provavelmente eu diria, ninguém nunca te falou que você fosse capaz disso, né? Às vezes você vê só valor no outro, né? Nossa, porque o cara estuda. Tem gente que fala, Léo, mas nossa, eu te admiro demais porque você conhece muito. É claro que eu conheço, eu estou nesse caminho tem 22 anos. Sabe quantos livros eu já li sobre espiritualidade? Talvez uns 800. Só nesse exato momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou lendo 5 livros ao mesmo tempo. Então, inclusive, com a diminuição dos meus grupos de WhatsApp, né, no finalzinho do ano eu fui encerrando os meus grupos de WhatsApp, eu tive mais tempo ainda para ler.
Mas entenda que eu não estou falando aqui de uma forma obcecante, sabe? De ficar trancado num quarto só folheando. Não, eu vivo, eu sou feliz, faço a minha esposa feliz, a gente vive como um casal normal, a gente sai, se diverte, vai na pizzaria, vai no cinema, passeia, brinca, faz tudo o que qualquer pessoa faz. Minha vida não é só religião, não é só espiritualidade. Mas como isso é uma parte muito importante, então eu faço muita questão de vivê-la muito bem. Então, depois de 22 anos de estudos, lendo centenas e centenas de livros, se eu não tiver aprendido alguma coisa, da mesma forma que o Anátole, vocês acham que ele entrou na academia ontem e ficou daquele jeito? E eu não estou falando isso para contar vantagem, porque eu sou o primeiro a falar que eu sou insignificante, eu sou uma poeira aqui, eu não sou nada, eu sou uma pessoa digna de admiração. Inclusive, uma das formas de me irritar é fazer esse tipo de coisa. O que eu estou tentando aqui é passar uma mensagem, a de que você também tem força. Essa força está dentro de você. Só que talvez até agora ninguém tenha te falado isso. E perdido pelo mundo, você está gastando energia com bobagem, com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. E o que eu estou propondo é canaliza essa força em você, na sua vida. E você vai ver que transformação maravilhosa vai acontecer. Entendem? Bom, vamos lá. Propagação do pensamento. Deixa eu desligar o ar. Não existe privacidade. O que pensamos, exteriorizamos. Nossos pensamentos se projetam para além da caixa craniana e se propagam pelo espaço. Quanto mais forte o pensamento, mais longe ele chega. Em essência, o mecanismo é simples. O espírito pensa, o pensamento agita a energia ao seu redor e se propaga pelo espaço aleatoriamente, quando não possui um destino, ou se projeta em direção ao alvo das nossas preocupações. Suponhamos, por exemplo, que uma mãe tenha perdido seu filho através de um acidente. Enquanto espírito, seu filho foi amparado, socorrido e está numa colônia espiritual. No entanto, em sofrimento, a mãe pensa incessantemente nele, o que faz com que seus pensamentos de dor e saudade busquem o rapaz, onde quer que se encontre. Não é raro encontrarmos psicografias em que espíritos pedem para seus pais pararem de chorar ou de chamar por eles, pois isso lhes perturba. Olha, eu já vi isso muito, né? Os pais perderam um filho, estão ali chorando, é natural, mas aquele luto prolongado perturba o espírito, porque esses pensamentos de dor e de angústia atingem o filho onde quer que ele esteja, né? O pensamento não conhece fronteira e pode se projetar para muito longe de nossa cabeça. Vejamos um exemplo constante no livro Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier, página 77. De volta das regiões atmosféricas do planeta, fui induzida pelo meu preclaro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da Terra. Vi a princípio as camadas de espaço que lhe são imediatas como um todo homogêneo, numa cor uniforme. Mas meu guia exclamou: busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem, procura agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem confundirem. Não haviam dois iguais e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida, através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitiam. Aos poucos conhecerás quais são os da concupiscência, os da maldade, os da pureza, os do amor ao próximo. Esses raros que aí vês e que se caracterizam pela alvura fulgurante são os emitidos pelas virtudes. E quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. Então aqui mais uma vez a gente vê aquilo que eu expliquei na primeira aula, que magia tem cor sim, o pensamento tem cor.
as vibrações da aura têm cor. Então veja que ele está dizendo, né, que os pensamentos mais fortes eram brilhantes, o que remete à luz, à magia branca, ao passo que os pensamentos negativos eram obscuros, densos, escurecidos, logo a magia negra. Quer dizer, não estou falando que nesse caso aqui era magia negra, mas da associação que eu mencionei na primeira aula, de onde vem a ideia de associar, né, o branco com algo brilhante, não necessariamente cor branca, e muito menos ainda cor de pele, mas a cores claras, né, vibrantes, como vibrações boas, e enquanto vibrações opacas, densas, são negativas, enfim. Mas aqui, esse relato, o Espírito está dizendo o seguinte, né, que ela estava fora da Terra, observando o planeta. E quando ela fixa o seu olhar, ela começa a ver filamentos de luz que sobem. E ela fala, o que é isso? E o mentor fala, são os pensamentos das pessoas, são as orações. Então aquilo que eu disse, o pensamento não fica na nossa cabeça, não tem privacidade. Você pensou, já repercutiu. Então quando o pensamento sai, figurativamente falando, é como um jato de luz. E se o espírito se posiciona nesse feixe de luz, ele consegue ler os nossos pensamentos, ver, ouvir, sentir, porque o pensamento carrega a energia gerada na nossa mente. Acho que agora está ficando um pouco mais claro o que é a força do pensamento, né? Vamos seguir. Ainda um outro exemplo agora do livro Nosso Lar, também de Chico Xavier, página 246. Lembrei-me quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece. Dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa. Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. Aconteceu então que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era a Narcisa que atendia sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Então, olha que exemplo legal, né? Essa é uma cena do livro Nosso Lar muito importante. O André Luiz, ele concentra espírito, né, e chama pelo auxílio de uma colega, mentalmente. Ele estava na Terra, o pensamento dele percorre o espaço, chega até a colônia onde ela se encontrava, ela escuta esse pensamento e 20 minutos depois ela estava ali para ver o que ele estava precisando. E é esse mecanismo que nós vamos estudar mais à frente na força da oração, que as entidades insistem conosco o tempo todo. Ao invés de gastar energia reclamando, resmungando, choramingando, bota isso numa oração, pede socorro e o amparo vem. Mas isso nós vamos falar mais para frente. Não sabemos explicar exatamente como o pensamento alcança seu destino, tendo-se em vista que no caso de pessoas ou de espíritos, estamos sempre em movimento. Porém, os espíritos são unânimes em afirmar que, desde que seja forte o suficiente, todo pensamento chega onde deve chegar. Contudo, se esse mecanismo vale para as orações e para os pedidos de ajuda, servirá também para os maus pensamentos? E a resposta é um sonoro sim. Vejamos outra citação do livro Nosso Lar, página 121. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação, visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo. O pobre não tem resistido como seria de desejar. Então aqui mais um exemplo daquilo que agora há pouco eu falei, né? A família, muitas vezes, na perturbação, no sofrimento, na angústia ou na acusação, né? Que aqui parece que era mais um caso desse, os pensamentos se projetam, acham o espírito aonde ele estiver e perturba a sua mente. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né?
É por essa razão que devemos sempre ficar muito atentos à qualidade dos nossos pensamentos, pois isto influirá em muito em toda a nossa saúde física e espiritual. Vejamos uma citação sobre isso constante em Os Mensageiros, também de Chico Xavier, página 237. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica, né? Ou seja, onde quer que nós estejamos, a gente está o tempo todo lidando com energias que estão circulando, que saíram da mente desse mundaréu de gente que tem ao nosso redor. Então, quando você sai para dar uma simples volta na rua, por exemplo, você está se defrontando com muitas energias. E se você for um pouco mais sensível e chegado à caminhada, como é o meu caso, por exemplo, você vai perceber nitidamente que existem ruas que produzem uma sensação leve e gostosa e existem ruas que produzem uma sensação penosa. Eu falei sobre isso no capítulo anterior e volto a falar hoje. Hoje, eu e minha esposa fomos levar os cachorros para dar uma volta e, como eu já mencionei para vocês, aqui tem uma rua do meu bairro que tem um monte de casa de prostituição. E fazia muito tempo que a minha esposa não passava nessa rua e meio que por acaso a gente acabou chegando ali. Eu falei para ela, observa essa rua, veja como tudo aqui é decadente, como as casas são feias, são mal cuidadas, os passeios estão todos feios, cheio de mato, é tudo meio sombrio, as pessoas são meio estranhas, e observe a diferença da rua de baixo, no mesmo quarteirão. E ela falou, tá bom, a gente entrou, passamos ali a rua inteira, uma sensação esquisita. Por quê? Porque não é só pela prostituição em si, né? Mas essas casas têm bebedeira, tem jogatina, tem uso de droga, enfim, todo mundo sabe, né? E aí quando a gente saiu dessa rua, eu falei para ela, você notou? Ela falou, nossa, é muito pesado, é muito estranho, tudo é feio nessa rua. Eu falei, agora olha do outro lado do quarteirão. Veja, não estou falando do outro bairro não, estou falando do mesmo quarteirão. Um lado, rua da prostituição, outro lado, rua residencial. Chegamos na rua, totalmente diferente. Então quando a gente está andando na rua, a gente está topando com energia passando o tempo todo. O tempo todo. E vocês vão ver no correr desse curso que a gente deve temer muito mais as energias que circulam por aí livremente do que os obsessores. Mas isso vem mais para frente. Cada ser humano é, por assim dizer, um campo magnético ambulante, que leva onde quer que vá as qualidades da sua aura, boa ou ruim. É por essa razão que nos sentimos mal na presença de certas pessoas, ou nos regozijamos na presença de outras. O rosto pode disfarçar, as roupas podem ocultar, mas as energias denunciam quem realmente somos. E por isso devemos prestar atenção a elas. Quando a gente for estudar sobre a intuição, a gente vai voltar nesse assunto. Às vezes você pode ver um homem ou uma mulher fisicamente bonito, bem vestido, que encanta os olhos. Você chega perto da pessoa, dá aquela repulsa, né? Parece que tem alguma coisa. Eu lembro de uma experiência que eu tive num restaurante aqui perto de casa. Eu estava na fila e eu sempre vou com meu fone de ouvido, né? Trancado no meu mundo de Nárnia. E de repente eu tô lá esperando a fila andar, pensando na morte da bezerra. De repente eu sinto uma energia nas minhas costas completamente perturbada, fora de eixo, uma coisa angustiante, opressora. Quando eu viro para trás, era um político aqui da cidade. Ó, quem me conhece sabe que eu detesto, em nome de Deus, como eu detesto política. Né? Embora eu seja que é um mal necessário, mas eu sou da opinião de que seja dessa mão ou dessa mão, é tudo ruim do mesmo jeito. Esse é o assunto. E aí, era um político aqui da cidade. E ele estava cercado ali pelos assessores e a energia que saía daquele grupo era simplesmente terrível. Assim, uma das piores energias que eu já senti na minha vida. Então,
É isso. Por fim, o retorno. Um capítulo muito importante, viu, gente? Olha só. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Mais uma citação do Caibalion, né? No livro Ação e Reação de Chico Xavier, página 48, podemos ler: imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Olha que informação curiosa essa, hein? Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Então, duas coisas importantes aqui, né? Primeiro, que o Espírito fala que a força do pensamento supera a velocidade da luz. Olha, isso aqui a física um dia vai explicar, né? Por enquanto, você falar isso perto de um físico, ele vai rir da sua cara. E segundo, né? Que emitido por nós, emitido o quê? O pensamento volta inevitavelmente a nós. Isso é o que a gente chama do retorno. Então, a lei do retorno, nome dado na Umbanda, ou lei de causa e efeito no Espiritismo, ou mesmo lei tríplice na bruxaria, embora aqui tenha uma variaçãozinha que eu não vou entrar em detalhe, enseja um princípio simples. A energia que emitimos retorna para nós. O foco irradiador de um pensamento sempre receberá de volta o influxo de sua origem. É o bumerangue. Você pensou, você jogou o bumerangue. Ele vai voltar para você. Isto quer dizer que existe um bumerangue psíquico que, arremessado, fatalmente voltará para nossas mãos. É por essa razão que se torna impossível escapar dos efeitos da própria mente. Logo, quem se estaciona no mal, gerando vibrações nocivas, fatalmente terá que lidar com sua própria criação mental. É isto que explica o fato de a maioria dos magos negros não terminarem bem seus dias na Terra. Eu vou parafrasear o Exu. Não tem como você mexer na bosta e não feder bosta. Entende? Eu pensei, o pensamento agita o fluido ao meu redor, emite uma onda mental que percorre o espaço. Mas eu pensei, eu gerei, essa vibração parte primeiro de mim. Mas ela não apenas vai, ela volta. Olha que interessante. Ela vai onde tiver que ir e ela volta para a sua origem. Entende? Não tem como escapar disso. E aqui no final eu coloquei, né? Isso que explica o fato da maioria dos magos negros encarnados não terminarem bem seus dias na Terra. Esses dias eu estava vendo um próprio cara que mexe com isso, ele dando uma entrevista, ele falando, poxa, eu estava pensando, todo mundo que eu conheço da minha tradição morre jovem. Ou leva uma facada, ou leva um tiro, ou tem uma doença, ou um acidente. É muito raro você ver um mestre da minha ordem chegar à velhice. Mas por que será que é tão raro? Porque após anos vibrando mal em seus trabalhos, o choque de retorno os enfraqueceu e predispôs seus corpos a toda sorte de tormentos. A maioria sequer chega à velhice, ficando pelo caminho. Certa vez, uma senhora dentro do terreiro me contou sobre seus feitos mágicos da juventude, alardeando sem censura todos os abusos que cometeu. No entanto, chegou à velhice tendo sofrido vários AVCs. Andava mancando, toda torta, mas ainda falava com prazer sobre seus trabalhos negativos. Depois de tomar passe com o caboclo-chefe do terreiro, este escreveu com a pemba no chão, lei do retorno, dessa ninguém escapa. No entanto, apesar de ser uma lei bastante óbvia para todo estudante sério de espiritualidade, nos últimos anos, eu tenho visto muitas entrevistas de magos e bruxos que dizem que tal lei é apenas um dogma de algumas crenças e que seus sistemas estão livres deste retorno, podendo praticar magia egoística à vontade, sem consequência alguma.
No TikTok eu vejo muito isso, né? Aliás, eu falo que a gente vê um fenômeno interessante na espiritualidade, né? Você vê pessoas... Eu não vou citar os nomes das tradições que esses caras seguem, porque talvez eu cometa uma injustiça, né? Porque não dá para você julgar um movimento com base no que alguém com celular fala no TikTok. Mas o que eu tenho visto de gente que diz assim, Jesus é um mito, Jesus nunca existiu, não tem nenhuma evidência histórica de que Jesus tenha existido, só que o cara acredita no diabo. E mais, o cara acredita que o diabo o ajuda quando ele faz certos rituais. O cara acredita em livros escritos durante a Idade Média sem autoria conhecida. Então, assim, é curioso esse movimento que acontece hoje em dia, né? Então, Jesus é mentira, o cristianismo é falso e o diabo é verdadeiro. Os demônios da Goécia são verdadeiros, né? Eu pego um livro medieval que ninguém sabe quem escreveu, que tem uma coleção de bobagens como o livro de São Cipriano, e aí eu repito aqueles rituais e isso é de verdade. Mas Jesus, não, Jesus é uma bobagem, é um mito, nunca existiu. Então, principalmente no TikTok, eu tenho visto muita gente defendendo essas ideias, né? Essa inversão de valores, digamos assim. E esses caras, com frequência, eles falam isso. Não, lei do retorno é bobagem da Umbanda, é bobagem do Espiritismo. Não existe isso, não. Você faz o que você quiser, porque isso é um dogma. E aí eles começam a inventar muitas explicações, né? Mas como eu falei, todo estudante sério de espiritualidade sabe que o retorno é inevitável, o retorno das coisas boas e também o retorno das coisas ruins, né? Então, além do mais, percebo que esta argumentação visa tranquilizar futuros clientes, que muitas vezes querem fazer o mal, mas temem que este mal recaia sobre seus ombros. Então aparecem tais feiticeiros para tranquilizá-los, de olho no din-din desse futuro cliente, afirmando que a lei do retorno é apenas um dogma e que pode encomendar seu serviço macabro sem receio algum. E aí talvez nesse momento você diga, e aí, o que a gente fala sobre isso? Não precisa falar nada não. Jesus ensinou, deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outros cegos, ambos cairão na cova. Mateus, capítulo 15, versículo 14. É isso. Essa galera que hoje está aí no TikTok oferecendo pacto, oferecendo trabalho de prosperidade, né? Seja com os Daimons da Goécia, com Lilith, que não sei o que, eles são cegos conduzindo cegos. E ambos vão cair no buraco. Porque espiritualidade de verdade não é isso. Espiritualidade de verdade passa longe disso. E, infelizmente, pela sede do vil metal e da fama momentânea, muita gente acaba realmente desviando do caminho. Quando eu vejo esse tipo de indivíduo no TikTok, como eu falei, o TikTok tem um monte, eu sempre penso assim, às vezes esse cara encarnou para fazer grandes coisas, mas ele se corrompeu. Ele se desviou do propósito, ele levou aquilo para o lado egoístico, narcisista, doentio da coisa. E o resultado é que provavelmente são outros tantos que não chegarão à velhice, porque um dia esse mal retornará, e quando retornar será impiedoso. Bom, pessoal, é isso. Ufa! Chegamos ao final da nossa segunda aula, né? Como eu disse, o investimento de vocês, R$ 7,99, vai valer a pena, né? A gente vai fazer um curso básico, mas nós vamos descer fundo nessas questões, né? Espero que vocês estejam gostando. Reforço mais uma vez que nós temos um grupo secreto no WhatsApp, onde você pode expor as suas dúvidas e logo mais a gente virá com a nossa terceira aula. Outra coisa importante, deixe um horário da sua semana só para você estudar esse conteúdo. Se você só assistir esse vídeo e não ler a apostila, se você não procurar as fontes que eu estou recomendando, você vai deixar passar uma oportunidade de aprofundamento. Então, minha sugestão, escolha um dia, um horário da sua semana, dedique pelo menos uma horinha da sua semana para você estudar esses assuntos, para que o seu aprendizado possa ser o mais profundo possível. É isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até o próximo estudo.